Caio, falando aí de mais um vídeo aí para falar sobre o draft da NFL. E, de novo, eu tô aqui com o Davis para a gente comentar, dessa vez, o terceiro dia do draft, né? A gente já falou aí no vídeo anterior, quem não viu, volte lá e assista. E também aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like aí no vídeo, comenta também, ajuda bastante a gente. E Davis, falando aí no dia 3, vamos mais rapidinho dessa vez aí. Falando aí no dia 3, a gente sempre encontra também jogadores interessantes aí tem jogadores historicamente muito bons vindo desses rounds, né? Você às vezes encontra uma joia aí escondida, né? Exatamente. Costumo dizer que no dia 3 se aproveita as lambanças dos outros, né? Aproveita quem deixaram passar e tal, aquele jogador que você tinha uma estima maior que os outros times e ele vai estar lá disponível. Aproveita e puxa o gatilho e faz profundidade no elenco e caras que depois explodem, né? Então, dia 3 muito importante. Esse ano a gente tem quantas escolhas de dia 3? 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 2 escolhas de quarta rodada. Muito bom. Na verdade, a gente tem 6. Tem uma escolha de 7ª rodada também, que a NFL não considerou que a gente tinha. A 2, 3, 4 veio do... 2 escolhas depois da nossa última. Então, 2, 3, 5, então. 2, 3, 4. É a 2, 3, 4. A gente tem a 2, 3, 2 e a 2, 3, 4, que veio da troca do wide receiver, o Trinity Benson, que a gente mandou pro Lions. Uhum. Então, a NFL tinha errado isso, ficou alguns meses contando como uma escolha a menos pra gente, e aí o Broncos foi lá, reclamou, e aí devolveram a nossa pick. Então, pensando aí, a gente tem 6 escolhas para poder fazer diferença. O George Paton é um cara que fala já desde sempre que ele gosta de ter muita pick no draft, né? Que é mais possibilidade de você encontrar um jogador, né? Se você tiver mais picks, você consegue encontrar mais joias aí que podem ser desenvolvidas. Então, pensando aí nas posições que a gente separou aqui, a gente tem a própria posição de tight end, né? Acho que você pode já ir falando dos jogadores aí que a gente separou. Tight end a gente até separou no último vídeo também, né? Mas como o range ali é menor de jogadores de qualidade, talvez no dia 3 pode aparecer melhor. E aí a gente tem o Jeremy Rucker, de Ohio State, e o Brian já vai gostar, jogador de Ohio State, né? É um tight end que não teve tanta produção, até porque dividiu muitos alvos com um grupo de recebedores de muita qualidade, principalmente wide receivers. Mas é um cara com potencial, com boa habilidade atlética, com uma boa capacidade de produzir quando a bola é lançada em sua direção e tal. Então é um jogador que, nesse sentido, faz bastante sentido, porque é um complemento, um jogador que pode explodir. E a gente tem o Jake Ferguson, né, de Wisconsin, que é um jogador não tão atlético, mas é um jogador aquele famoso faz tudo, né? Então é um jogador que consegue produzir de uma maneira sólida. Seria interessante como um bloqueador, como um tight end 2 e tal, aquele cara para aparecer na red zone, um cara de 1,95 de altura, né? Ou seja, vai criar alguns confrontos favoráveis e tal. São 2 jogadores que podem acabar pintando no Denver Broncos. Legal. E também, agora a gente vai entrar em outras posições que a gente não comentou no outro vídeo, né? O tight end a gente já tinha comentado, mas a gente tem outras necessidades também que são talvez um pouco menores. Acho que uma que dá para destacar bem, que poderia até ser algo que o time possa pensar no dia 2, mas eu acho que é mais provável no dia 3, que é a posição de running back, que o Broncos hoje tem o Javonte Williams como seu running back número 1, e a gente tem o Mike Boone, que foi um cara que veio aí, que sempre foi running back 3 nos Vikings, e aí teve algumas oportunidades por lá, jogou bem, mas ele não tem tanta rodagem assim, acho que não sei se o time confia tanto nele, principalmente vindo uma nova comissão técnica, né, que não tem tanta familiaridade com o jogador. Então, a gente pode pensar aí que talvez o running back seja uma possibilidade para poder melhorar e dividir as carregadas com o Javonte Williams sem o Melvin Gordon, né?
É fundamental isso, né? Pensar nessa divisão de carregadas, e a gente viu o Nathaniel Hackett fazendo isso em Green Bay, tanto com o Aaron Jones, tanto com o Jamal Williams primeiro, depois com o A.J. Dillon, né? Então é muito importante. Mas aqui também é importante ter uma habilidade de pass catcher. Não que o Javonte Williams não seja bom, mas não é a principal característica dele. Então, e o Hackett gosta muito desse pass catcher saindo do backfield, vídeo que o Aaron Jones produziu. Né? Então eu pensei em alguns nomes aqui. Rashad White, para mim, disparado o melhor deles que pode estar. Vai talvez cair aí por conta de ser um running back, né? E surgiu tarde no processo, mas é um cara com RAS altíssimo. É um cara que teve mais de 600 jardas na última temporada recebendo. É um cara de boa velocidade, boa visão, produtivo no screen game, né? E além de ser um corredor tradicional, correndo na forma tradicional, um corredor competente. Outro nome que pode aparecer e que estava mais alto e deu uma caída no processo foi o Jerome Ford, né, de Cincinnati. Também um jogador interessante recebendo passes, precisa melhorar sua proteção da bola, teve alguns problemas, especialmente no começo da carreira universitária, mas mostrou uma certa evolução. Mas é um jogador de boa velocidade, tem uma composição corporal interessante, é mais baixo, mas é aquele running back compacto, né? Aquele running back difícil de pegar. E aí, se a gente for falar em rounds mais baixos mesmo, escolha de 7ª e 8ª rodada, eu acho que a gente tem o Kyren Williams, desculpa, de Notre Dame, que é um cara que teve muito tempo bem cotado, teve um combine muito ruim, mas é um pass catcher natural, né? Eu acho que é um cara que, como recebedor, talvez seja um dos melhores da classe, tá? Então pode ser que o Kyren Williams aí, numa escolha realmente late, né, possa aparecer, e o Jerry Neely, que é uma versão parecida com a do Kyren Williams, né, um cara bom recebedor, um cara que também não tem tanto peso e tal, é menorzinho, 5'8", 1,73 por aí, então seriam jogadores aí realmente para late picks, né? Mas se o Rashad White e o Jerome Ford estiverem disponíveis aí na 4ª, 5ª rodada, seriam nomes muito interessantes para o Denver Broncos. Fora esses jogadores também, fora a posição de running back, a gente tem outras posições aí que a gente pode destacar para essas rodadas mais tardias, né? E a gente tem uma posição que a gente deu uma melhorada aí na off-season, trazendo o DJ Jones de São Francisco, mas que a gente, e também renovando com o Deshaun Williams, né? Mas é uma posição que a gente precisa sempre de bastante nome, né? Porque tem a questão da rotação e também pensando no futuro que a gente tem alguns jogadores aí que estão em ano de contrato, o próprio Draymond Jones aí tá se aproximando de terminar o contrato dele, então a gente já pode ir pensando em adicionar os jogadores aí para ser desenvolvidos, né? O que você trouxe aí para a posição de inside defensive line? Aí a gente tem alguns jogadores que podem aparecer bem, né? Como você falou, a gente também, apesar de ter trazido peças, perdeu o Shelby Harris, né? Nessa troca aí com o Russell Wilson, que era um jogador bem interessante. Então aí a gente tem o Matthew Butler, de Tennessee, é um nome para mim interessante, é um jogador que vem mostrando uma evolução legal, né? Precisa ganhar força, precisa de massa muscular, é uma coisa que eu acho que ele precisa. Porém, é um jogador de grande explosão, é um jogador que consegue ancorar bem contra a corrida no meio, tem uma versatilidade para jogar como na frente do center, do guard, e às vezes até na frente do offensive tackle em determinados pacotes. Então, seria um nome interessante para a gente. Outro nome que me chama a atenção é o Jaden Peavy, de Texas A&M, um jogador parecido, né? Eu acho que aqui pesa contra ele que ele é mais lento, mudança de direção não é tão boa e tal, né? Mas ele pode jogar ali nesse three-tech, né? Jogando à frente do guard ali, entre guard e center e tal. Nessas funções, assim, é um cara que consegue rodar bem. Acho que o Butler tem maior capacidade de crescer no time. O Peavy é um cara já com o teto meio estabelecido, mas que seria sólido na rotação, então pode acabar aparecendo. Bacana. E por fim aí das posições que a gente separou, a gente tem a posição de safety, né?
que a gente acabou trazendo o Kareem Jackson de volta, mas o Kareem Jackson tá nessa de assinar um contrato por um ano, fica um pouco no mercado, no segundo ano que ele acontece isso, e depois ele volta para mais um contrato de um ano, e ele já é um jogador que já está bem mais velho, né? E a gente tem o Caden Stearns, que foi um cara que apareceu bem na última temporada, mas ele deve disputar aí posição para poder jogar mais esse ano. Só que a gente precisa também de profundidade nessa posição e também pensar no futuro, né? Porque você depende aí do Caden Stearns se desenvolver e às vezes ele não se desenvolve e você precisa ter alguém para competir com ele ano que vem. Né? A gente tem ainda o Jamar, né? O Jamar Johnson também, que eu acho que é um jogador que vai aparecer mais, mas o sistema do Ejiro Evero exige bastante safeties. E outra coisa, a gente traz alguns jogadores para o fundo dessa rotação que vão contribuir nos special teams. JT Woods, por exemplo, Baylor, né? É um cara com uma capacidade de cobrir mano a mano, um cara com uma habilidade atlética muito boa, né? Tem ball skills, é um cara que vai buscar a bola. Tem seus problemas contra o jogo corrido, né? E ainda não processa o jogo tão bem. É muito agressivo por vezes e tal, então precisaria de um tempo de refino. Mas nesse tempo pode contribuir nos special teams, é um jogador muito veloz, um cara que correu as 40 jardas em 4,36. Então seria importante trazer jogadores como esse. Nesse mesmo perfil, o T. Anderson, né, também seria outro nome que a gente pode pensar. Ele que é um jogador de Toledo, né, que pode vir aí para contribuir e tal. Safety eu acho que é coisa lá para sexta, sétima rodada, se esses caras sobrarem até lá, e são caras que vêm para, nesse momento, realmente isso, trazer profundidade para o elenco, e aí contribuir nos times especialistas, e aí sim, se desenvolverem, por que não? Não descarto um wide receiver nesse estilo para contribuir, esses jogadores atléticos que a gente sabe que o Peyton gosta tanto no final do draft. Falando aí dessas outras posições que a gente não citou, você tem alguns destaques aí que você acha que pode sobrar, que você acha que seja interessante para a gente? Tanto em special teams, a gente até comentou talvez um punter, né? Já que o Sam Martin tá no final do contrato dele, o último ano de contrato dele, dá para sair do contrato dele também. Eu até verifiquei, você consegue se livrar dele por 2 milhões e recolher 2 milhões, no caso, ficar só com 400 mil de dead money, então talvez aí outros jogadores de outras posições, o que você tem aí para citar? Eu vou citar um em especial, né? Eu acho que a gente não precisa de um linebacker titular chegando agora, né, para esse time. A gente está contente com o que tem para desenvolver, mas eu ficaria de olho no Damone Clark, de LSU. Ele é um jogador top 50 no geral para mim, só que ele teve uma lesão na espinha agora na intertemporada, né, na off-season, vai operar e vai perder 2022 inteiro. Se esse cara cair numa sexta, sétima rodada e a gente estiver confortável, achando, porque a gente faz o dever de casa, vai saber, né, os exames desse cara, que não é nada que vá comprometer o futuro dele, eu puxaria o gatilho num cara como o Damone Clark, porque eu acho que você tem um ativo interessante para o futuro, sabe? Você tem que, às vezes, pensar um pouquinho mais lá na frente, já pensando nesses jogadores como o Clark, que podem te dar resultado e a oportunidade vai aparecer ali. Acho que seria esse o meu principal destaque. Beleza. Muito obrigada, então, Davis, e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí. Não deixem de deixar o like no vídeo, deixar o seu comentário, dizer aí quem você acha que vai ser as escolhas do Broncos aí no dia 3. E valeu, Davis, muito obrigado de novo. E é isso aí. Valeu, gente. Tchau. Go Broncos!